Vamos voltando, vamos voltando. Já pega a sua água, já pega o seu café e já vamos ingressar em mais um novo assunto que seria a classificação das normas constitucionais. Se esse termo parece estranho para você, a gente vai ingressar ali naquela parte onde fala de norma de eficácia plena, contida e limitada. A aplicabilidade das normas, ela se relaciona com o exercício do direito, né? A gente tem a Constituição Federal. Como que a gente vai aplicar as normas? Então, os doutrinadores, né, os estudiosos, eles dividiram essa aplicabilidade. Eles falaram, olha, tem normas que aplicam-se imediatamente. Assim que a Constituição foi promulgada, aquelas normas, elas são aplicáveis. Tem normas que elas também são aplicáveis imediatamente. Porém, pode vir uma norma posterior e restringir a aplicação da norma constitucional. E tem normas dentro da Constituição que não tem aplicação nenhuma naquele momento, mas que poderá vir a ser aplicada por meio de uma lei, por exemplo. Então, essa é a divisão das normas e nós vamos agora aprofundar um pouco nesse assunto, tá? Então, quanto à sua aplicabilidade, aí no teu material tem uma distinção entre aplicabilidade e aplicação. Recomendo que você dê uma leitura. Não vou focar na aplicação, tá? Vamos focar na aplicabilidade. A aplicabilidade, ela fala que ela pode ser imediata, ou direta, né, que seria sinônimo, ou mediata e indireta. Eu sei que vai dar um nó na cabeça de vocês, mas concentre e foca aqui. Imediata, imediatamente eu vou aplicar alguma coisa. Ela é direta, não tem nada no meio do caminho que impeça a sua aplicação. Então, o imediata é sinônimo de direta. A norma mediata, eu vou aplicar ela mediante o uso de um instrumento. Então, a aplicação dela está vinculada ao uso de um instrumento. Que instrumento é esse? Pode ser a aplicação de uma lei. Então, ela não é direta, concorda comigo? Se eu dependo de uma lei para aplicar ela, ela não é direta. Então, ela é indireta. Então, ela é mediata e indireta, certo? Então, imediata, imediatamente, então é diretamente, e mediata é mediante algum outro instrumento, nesse caso, a lei. Então, ela é mediata e indireta, não é diretamente. Fechou? Além disso, dentro da imediata e dentro da mediata, a gente tem a divisão das três normas, que seria a norma de eficácia plena, contida e limitada. A gente vai ingressar nelas agora. Olha só, tanto a norma de eficácia plena quanto a norma de eficácia contida, elas são imediatas porque elas estão na Constituição, elas estão no corpo do texto com a aplicação imediata. Ou seja, a partir do momento que a Constituição foi promulgada, tá valendo, a bagaça é para funcionar, aquelas aplicações elas serão imediatas. Qual é a diferença? A diferença é que a plena, ela é auto-aplicável naquele momento. A norma de eficácia contida poderá, né, não é que vá, mas poderá sofrer limitação de uma lei. Então, a plena e a contida, elas são imediatas e elas são diretas. Porém, a norma de eficácia plena, tá aí no teu material, fala que ela é auto-aplicável, e a contida fala que ela pode ser restringida por lei inferior ou pela própria Constituição, tá bom? Aí, a norma de eficácia limitada era diferente de todas elas. Por quê? A norma de eficácia limitada, ela não produz efeito a partir do momento que a Constituição ela é promulgada. Quando falam, abrir a Constituição, fala, tá valendo tudo aqui agora, o que tá aqui tá valendo. Norma de eficácia plena vai valer 100%, norma de eficácia contida vai valer, mas pode sofrer restrição, e norma de eficácia limitada, ela não vai valer enquanto não sair o ato normativo que regulamente aquela aplicação. Então, ela depende da existência de uma outra norma, além da Constituição, para produzir os seus efeitos. Então, ela é mediata, porque ela vai agir, ela vai ter validade mediante um instrumento, que seria a lei, e ela é indireta, ou seja, ela não tem aplicabilidade direta na lata. Ela vai precisar de um instrumento que garanta a sua aplicação, tá? Então, a gente tem a norma de eficácia limitada, é a única norma que vai se dividir em duas. A gente tem a norma de eficácia limitada programática e a gente tem a norma de eficácia limitada institutiva. A programática, ela é mais comum e cobrada em prova. Por quê? Olha o nome, programática. O que vem na tua cabeça? Programas. Então, te remete para você gravar os objetivos do Estado. Sabe aquelas metas lindas? Os objetivos da Constituição Federal, aquela coisa que só existe na Constituição? Porque a Constituição parece que ela foi criada no mundo da Alice.
Então é uma coisa assim que só existe ali. Então a programática são aqueles programas lindos da Constituição. Objetivos e metas do Estado, como por exemplo, o artigo 3º que fala sobre os objetivos fundamentais, o artigo 6º que fala sobre os direitos sociais. Aqueles direitos sociais é a coisa mais linda do mundo de lei. Aquilo ali chega, tu emociona quando tu lê aquilo ali. Bate de mil a zero em vários filmes da Netflix. De tão lindo que é. E a norma de eficácia limitada institutiva está relacionada com a organização político-administrativa do Estado. Então, ali a gente tem, por exemplo, a criação do território, como que vai ser criado. Essa parte de organização político-administrativa seria a norma de eficácia limitada institutiva. Lembrando que a programática é mais comum cobrada em prova por causa dos objetivos do Estado, tá bom? Vamos evoluir e a gente vai entrar ali nas concepções da Constituição Federal. Existem 3 concepções da Constituição Federal. A gente tem a concepção sociológica, política e jurídica. Então, sociológica, política e jurídica. A sociológica foi trazida por Ferdinand de La Salle. O que Ferdinand de La Salle pensava nessa época? Ele falava bem assim, gente, a Constituição é o mundo da Alice no País das Maravilhas. Porque o que está escrito ali não bate com a realidade. Claro que Ferdinand de La Salle não falou isso, mas finge que eu sou Ferdinand de La Salle agora. E Ferdinand de La Salle tá com a Constituição, tá dizendo aqui, ó. Gente, salário mínimo integral para garantir moradia, lazer, educação, saúde. Vocês estão ficando loucos, né? Isso aqui garante isso aqui no Brasil. Não é a realidade? Aonde um salário mínimo garante tudo aquilo que prevê a Constituição Federal? Não garante, não assegura. Então, para Ferdinand de La Salle, se a norma não tem aplicação, aquilo ali é só um pedaço de papel, não tem validade alguma aquilo ali. Então, para ele, a soma das normas que estava ali naquela Constituição, na visão sociológica de Ferdinand de La Salle, era um pedaço de papel, não tem validade nenhuma. Não consigo aplicar isso aqui. O que está na norma não é capaz de cumprir o que ela promete, então ela não tem validade nenhuma. Joga fora, sei que é melhor, queima na fogueira. Ferdinand de La Salle pensava assim. Já na ideia política, que era de Carl Schmitt, ele falava que a decisão política era fundamental. Ou seja, o povo aqui vai decidir. É o povo que vai determinar. A Constituição é para a gente reger quem? O povo, não é para organizar a sociedade. Então, o povo vai ter poder, vai ter voz aqui de decidir. A maioria decide. Então, ele falava que as normas constitucionais e as leis constitucionais, o povo, a maioria, tinha que decidir. Então, era uma visão política. Já na visão jurídica de Hans Kelsen, ele fala sobre a teoria pura do direito. E ele divide a Constituição em 2 subdivisões, que é o sentido lógico jurídico e o sentido jurídico positivo. Para o sentido lógico jurídico, ele fala que a norma hipotética fundamental, ela não vai estar escrito em lugar nenhum. Se prevê que a Constituição é o topo, é a norma maior, é a Carta Magna. Por que se prevê isso? De onde que surgiu isso? Onde que está escrito que o que está na Constituição Federal é o topo? Isso é um sentido lógico jurídico, porque a Constituição Federal é a nossa Carta Magna, Carta Maior. Então, por esse motivo, por um sentido lógico jurídico, se presume isso, se pressupõe isso. Já o sentido jurídico positivo, ele está escrito em alguma Constituição, ele vai estar previsto em algum lugar aquelas normas e aquelas regulamentações, tá? Vamos entrar, então, agora na parte da estruturação, da classificação da Constituição Federal. Quanto ao seu conteúdo, quanto à estruturação, quanto à estabilidade, quanto à extensão e quanto ao modelo de elaboração, quanto à origem. Gente, eu sei que isso aqui é maçante. Essa parte aqui, o CESP, ele até gosta, ele costuma cobrar isso aqui. Mas tentem ler e fazer questão, que eu acho que vocês vão ser mais assertivos, tá? Aqui tem até um mnemônico que eu vou passar aqui para vocês no final, que talvez ajude vocês a gravar, tá? Mas vamos se ater aqui ao centro, mas vamos se atentar aqui na classificação e depois eu passo o mnemônico para vocês, tá bom? Quanto ao conteúdo, ele pode ser dividido de 2 formas. O conteúdo ele pode ser formal e o conteúdo pode ser material. O que significa isso? O conteúdo formal é assim. A norma pode ser a coisa mais ridícula do mundo que está na Constituição. Tem uma lá que é que o Colégio Dom Pedro será sediado no Rio de Janeiro. Tá. E qual a
a importância jurídica disso no mundo. Isso não tinha nem que estar lá, né, na Constituição. Então é assim, tá na Constituição? É constitucional. Então é constitucional que o Colégio Dom Pedro seja no Rio de Janeiro. Olha que absurdo. Por isso que a nossa Constituição é formal. Porque se tá na Constituição, pode ser a coisa mais ridícula do mundo. É constitucional. O que vier contra isso vai ser inconstitucional. E a material não. A norma, quando ela é o seu conteúdo é material, é algo realmente importante. Eu vou colocar aqui coisas relevantes para o mundo jurídico, para a convivência, né, em sociedade. Então, a formal, se tá lá, pode ser... O Colégio Dom Pedro primeiro vai ser pintado de amarelo. Isso é constitucional e não pode mudar a cor do colégio. Porque é constitucional. E se a material é algo realmente importante, tá? Só vai para a Constituição que realmente for válido, importante, julgado, fundamental. Quanto à sua estruturação, pode ser escrita e não escrita. Meu Deus, Franciele, Constituição não escrita e aí o povo respeita a norma como? Pelos costumes, pelos princípios. Ai, meu Deus, o que é legal, o que não é legal? Calma, não é escrita e não escrita nesse sentido. É que a Constituição, a nossa Constituição, eu não tô com a minha aqui, né? Mas vamos pegar esse livrinho e vamos fingir que esse livrinho é a Constituição. A nossa Constituição está escrita aqui, ó. Num corpo só, em um documento único. A não escrita, ela não está escrita em um documento único, ela está escrita em vários documentos esparsos pelo Estado. Então, a escrita é um único documento e a não escrita são leis e regulamentos escritos em vários documentos esparsos por aí, tá? A nossa é escrita porque a gente tem um livrinho lindo, CF, bandeira do Brasil na frente. Então, a gente tem a nossa como documento escrito, norma escrita. Quanto à estabilidade, a gente tem ela rígida, ela flexível e ela semi-rígida. O que seria a flexível? Eu posso trocar, eu posso mudar. Ah, isso aqui perdeu a graça, vamos tirar, vamos colocar essa outra norma. Não, isso aqui tá muito chato, vamos... Eu tenho a flexibilidade de conseguir trocar, né? Alterar. Na semi-rígida, eu tenho normas que eu consigo trocar e normas que eu não troco de jeito nenhum, nem com a moléstia dos cachorros, que vocês conhecem como as nossas lindas cláusulas pétreas. O que seria uma cláusula pétrea? Pedra. É uma coisa dura, é uma cláusula dura, não vai quebrar, não vai. Não tem esse negócio de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma cláusula pétrea, não há cristão no mundo que vem aqui e altera essa cláusula. Então, a semi-rígida eu tenho cláusulas assim, que eu vou conseguir trocar, alterar com facilidade. E tem cláusulas que eu não vou conseguir alterar. Fran, então a nossa, ela é semi-rígida? Não. A nossa, ela é rígida. A bicha é dura. Porque eu tenho cláusulas pétreas que não quebram de jeito nenhum. Nem tem ser humano que altere essas cláusulas. Depois eu vou falar para vocês quais são as 4 cláusulas pétreas que existem na nossa Constituição. E eu tenho as que têm alteração, mas que a alteração ela não é livre. O processo de alteração é aquele processozinho que você estudou lá em Direito Constitucional, se você vai lembrar, por 2 casas, por 2 turnos e por 3/5 dos membros presentes. Então, o processo de alteração é muito mais complicado. Então, a nossa ela é rígida. Quanto à sua extensão, ela pode ser analítica ou ela pode ser sintética. Agora deu uma bexiga, Franciele. Agora, o que diabo é analítica e o que é sintética? Sintética, gente. Sintética. S de sintética, S de simples. Simples, pouca coisa. Analítica, grande, muita coisa. Amplo. Então vamos gravar assim, ó. Sintético, simples, pequeno, analítico, amplo, grande. Ah, Franciele, então a nossa Constituição ela é sintética, porque ela é bem pequenininha, ela é bem fininha. Não. A nossa Constituição não é sintética, porque se ela fosse sintética, não estava escrito que o Colégio Dom Pedro tinha que ser sediado no Rio de Janeiro. Ela é analítica. Por esse motivo. Porque tem muita coisa ali dentro que não precisaria estar ali dentro. Então tem muito texto constitucional. Um exemplo de uma Constituição sintética é a dos Estados Unidos. Salvo engano, a Constituição dos Estados Unidos tem 7 artigos. Não tenho certeza de informação, mas é algo bem assim, bem parecido. De tão sintética que ela é. Então, a nossa Constituição, ela é analítica. A nossa Constituição, ela é dogmática. Ou seja, ela foi decidido pontualmente o que o povo queria.
O povo queria democracia. Então, ali, a histórica, ela é construída com base na evolução da sociedade, daquele povo, da cultura. E a nossa não. A nossa foi decidida pontualmente. E um dia acordou, falaram assim, rasga essa Constituição, vamos criar a nova Constituição, que é a nossa atual Constituição, que nos rege até hoje. E o povo participou na construção daquela Constituição. Então, não foi algo construído ao longo do tempo, tá? A nossa, então, é dogmática. Quanto à origem, ela pode ser promulgada, outorgada ou cesarista. Franciele, que diabo é isso? Cesarista, gente, é quando ela é feita pelo Eu tenho duas pessoas. Eu tenho uma pessoa que vai ditar e uma pessoa que vai referendar. Então, na cesarista, eu tenho uma ideia do ditador, que vai ditar as normas, e o povo, ele vai referendar. Então, ele vai elencar todas as normas. Depois de todas as normas elencadas, aí para o povo vai dizer se concorda ou não. Outorgado é assim, que se lasque a opinião de vocês. É isso aqui, pronto, aceitem que dói menos. A nossa não é a outorgada, a nossa é promulgada, porque o povo participou, o povo escolheu o que era certo, o que eles concordavam e o que eles não concordavam em estar ali dentro da Constituição, tá bom? Quanto à estruturação, pode ser dirigente, que é a nossa, né, que traz garantias e também traz regras para o Estado. Então, ele meio que ampara os dois lados, o lado que traz a garantia para o cidadão e o lado que controla, né, as rédeas do poder estatal. Ela pode ser dirigente, garantias e de balanço, né? A garantias, ela traz direitos e garantias, a nossa também traz, mas ela traz também essa ideia de controle estatal, regras para o Estado obedecer também. E a de balanço, que traz os reflexos da ideologia só de quem está no poder. Então, aqui o nosso querido Rafael trouxe um mnemônico aqui pra gente, tá aí no material de vocês, ficou até engraçado esse mnemônico, eu nunca tinha escutado falar nesse mnemônico, eu vi pela primeira vez vendo o material do Rafael, e se eu soubesse desse mnemônico antes, eu acho que eu não tinha me lascado tanto nas questões. Olha só o mnemônico do Rafael aí, ó. É mnemônico, tá, gente? É só pra ajudar vocês a gravar aí o processo de aprendizado. O ex comia pra foder. O ex comia é que a Constituição ela é dividida em origem, extensão, conteúdo, modo, ideologia e alterabilidade. Essa parte é o ex-comia. Do lado, aí no material de vocês vão ver que é o pra fuder, que é origem, promulgada, extensão, analítica, conteúdo, formal, modo, dogmática, ideologia, eclética, alterabilidade rígida. Então, tá bem legal aí no material de vocês. Gravem aí que vai ser facinho, eu tenho certeza que vocês vão conseguir absorver. Mas lembrem, gente, esse assunto é um assunto chato, é um assunto muito maçante, eu sei disso. E vão fazer questão. Pega lá teu filtro, pega o teu Q concursos, pega o teu Tec concursos, eu não sei qual site de questões você usa, mas filtra essa parte inicial, classificação das constituições. Vai lá também na parte de normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. Dá-lhe fazer questão sem dó. Questão, gente. Questão. Foco em questão. Que a aprovação de vocês vai ser garantida. Volto logo mais com mais uma aula. Até logo.